Olá, meu povo, um povo lindo de Deus que vai morar no céu. Mais uma vez, né? Missionário Santo está trazendo mais um momento da palavra. Que alegria estar com vocês nesse momento. Já desejando aí mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nas madrugadas, né? Que às vezes a gente está ali, não tem muito tempo, mas quando chega ali na madrugada, o Senhor ali tira o nosso sono para nós poder e buscar mais dele, né? Às vezes é necessário acontecer isso para que a gente, né, lembre mais, porque muitas das vezes a gente não lembra do Senhor, né? Então a gente precisa de estar sempre com ele no nosso coração, na nossa mente. E bem antes de trazer a palavra, se inscreve no canal, curtam, compartilhem, ative o sino e eu preciso da ajuda de vocês, que vocês me ajudem bastante. Me ajuda vocês me ajudam, por favor, me ajuda a evangelizar, povo, não estou pedindo dinheiro não, a evangelizar como o missionário Sandro, compartilhando os vídeos, ativando o sininho, me ajudando nessa parte, porque evangelizar é muito importante, se inscrevendo, pedindo para as pessoas se inscrever, né? Mas por quê, irmão? Porque vai expandir para mais e mais pessoas, então a gente precisa evangelizar, né? E olha que palavra poderosa, que palavra linda, que momento que a gente vai ter aqui, um momento muito especial, muito importante, em que Deus está trazendo aqui. Que privilégio eu estar lendo esse livro, estar trazendo essa palavra, né? E o livro é o livro de Esté, capítulo 6, o versículo 1 em diante, né? A gente vai ler aqui, eu vou ler alguns versículos, e Deus, ele através de mim, né? Ele vai falar comigo e vai falar com você também. Aí Deus vai falar comigo e com você. Vamos lá para a palavra? Se vocês escutar, às vezes, uma zoadinha dos cachorrinhos, é porque eu tenho aqui nasceu os cachorrinhos, aí às vezes ele vai estar brincando ali, e às vezes você vai poder estar escutando uma zoadinha deles brincar. Às vezes você acha que é brigando, mas é brincando, né? Mas vamos para a palavra de Deus para vocês ficarem mais atentos. Livro de Esté, capítulo 6, o versículo 1 em diante. Olha aí, ó. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso, ordenou, né, que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigta e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio. Olha, que havia conspirado para assassinar o rei Xerxes. É isso mesmo. Que honra, olha só, o versículo 3. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Olha, o rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no palácio externo do palácio, não, no pátio externo do palácio, para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu. Olha aí, na forca que ele tinha havido preparado, o povo de Deus. Deus vai falar conosco. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Olha que palavra que Deus está dando para nós. Será que você vai conseguir entender essa linda palavra? Será que Deus vai me usar para poder falar mais comigo e com você? Ou será que eu vou ser carne pura para poder estar falando com vocês? Vamos ver? Olha aqui, ó. Olha aqui. Amã pensou, deixa eu só aqui, entrar, Amã, o rei, deixa eu só ver aqui, finalzinho aqui. Façam-no entrar, ordenou o rei, né? Pediu para entrar. Entrando Amã, o rei lhe perguntou:
o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? O rei perguntou, né, para Amã, né? E Amã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim, pensou, né? Por isso respondeu o rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, olha só, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que leve o brasão do rei na cabeça, povo de Deus, olha, morar no céu. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiado a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles, né, o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzirão sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. É só aqui mesmo, até no versículo 9. Mas dependendo a gente vai continuando. Mas eu queria ler só aqui. Olha que palavra poderosa no livro de Esté. Olha que coisa linda que Deus está querendo me alertar e te alertar. Quem é Mardoqueu e quem é Amã, né? Para a gente falar sobre essa passagem aqui, e vai dando continuidade, a gente temos que lembrar, né, que Mardoqueu era um judeu. Amã era um dos perseguidores, dos que queriam aniquilar a raça, né, de israelita, os hebreus, judeus, né? Porque assim, nós somos todos nós que servimos a Deus, cristão, nós somos dessa linhagem aí. Não tem como a gente dizer que não é. Não tem. Então, nós somos da linhagem dos hebreus, dos israelitas, judeu. Então, eu acredito que é para nós ser tudo igual, né? Mas cada pessoa age de forma diferente. Mas o que retrata aqui, vou dar um exemplo para você, ó. Você que preste atenção, viu? Presta atenção. Você que tem a sua congregação. Será que tem um Amã desse? Será? Será que tem um homem desse dentro da congregação? Ou será que tem mais? Será? Tem Mardoqueu por aí? Você está vendo o que Deus está pedindo para nós, né, ser alertado, né? Para nós ser alertado. Eu estava olhando no meu celular, aí descarreguei. Para nós ser alertado, irmão. Rapaz. O que Deus está dizendo para mim e para você. Mardoqueu, eu e você, né? Estão tentando fazer algo contra a gente. Todo tempo, em toda hora, constantemente, a perseguição contra o povo de Israel, contra o povo, né, israelita, contra os judeus, contra os cristãos. Em todo tempo tem um ali dentro da congregação, dessa forma. E outra, viu? Em cima do altar. Você tem que ter visão. Olha só o nome do canal. Vocês que estão de frente da congregação, você que é pastor, você, olha só, que é bispo, que é apóstolo. Olha o que Deus está pedindo para você fazer, para você, olha, visão, enxerga. E não fica calado e não deixa para as coisas para acontecer depois, não. Por mais que doa. Não deixa
que o inimigo fique ali, ó, só rodeando em cima do altar ali, fingindo que é seu amigo, fingindo ali que é de vocês, e vocês sabem bem que até não é, mas vocês ficam ali segurando, achando que Deus vai fazer e Deus vai tirar. Mas Deus diz que eu e você, a gente temos que ter também, sabe o quê? Oração e ação. A gente tem que, não é só orar, não é só orar e pedir a Deus. Nós temos que agir, povo de Deus. Sabe por quê? Enquanto nós não agimos, Amã, né? Ele está fazendo coisa que não deve. Ele está preparando a forca ali para poder levar nós lá para baixo, para o abismo, né? Ele está ali, ó, muitas das vezes, Amã não consegue nem esconder o quanto ele é ruim e perverso para sua própria esposa. E a esposa dele sabia que ele era perverso, a sua esposa, a sua família. Eu acho que a família dele não sabia que ele era desse jeito, um homem perverso. Olha só o que Deus está pedindo para mim e para você. Eu ter mais ali cuidado nas palavras, nos caminhos, observar mais, não falar algo que não venha da parte de Deus, tem que falar sempre as coisas que Deus ali está com a gente. Nós temos que ter a nossa visão, delicadeza, para a gente não se atrapalhar e a gente não vir deixar com que o inimigo tente contra a nossa vida e a gente vai para onde? Então, Deus está pedindo para nós se alertar. Né? O livro de Esther, no capítulo 6, né? A passagem ali em que Mardoqueu, né, estava sendo tentado já por Amã, né, já para tirar, né, ele dali, levar ele, ó, e puxar. Olha só que palavra poderosa. Você vai deixar que Mardoqueu faça isso com você e quando fizer você não tem como mais fazer nada. Você consegue ficar olhando sem ter ação. Se Deus pede para você ter ação, que é oração e ação, você consegue só ficar olhando e orando, sem agir. E ainda não é nem embaixo do altar, viu? É em cima do altar. É em cima, pertinho de você, pegando na sua mão e dando a paz do Senhor para você. E preparando algo contra a sua vida. Você, homem, você, mulher, você vai ficar rindo, com a mão na cabeça, fazendo assim, ó. Ai, ai. Se espreguiçando, como se nada tivesse acontecido, fazendo assim, já. Será que vocês vão ficar assim até quando? Até quando vocês vão ficar, deixa Deus trabalhar? Não é alerta não para mim e para você? Por exemplo, se Deus pede para mim, ó meu filho, não vá pelaquela rua, ou vá pelo aquele caminho. Olha meu filho, hoje, passe por ali, mas observe mais, se distancie mais de algo que pode vir a acontecer. Aí eu tô ali, ó, orando já no caminho a Deus, e Deus está falando comigo. Eu não posso agir não, se Deus está pedindo para mim agir, que é a oração e a ação, eu vou ficar parado, fingir que nada aconteceu, e Deus falou comigo e eu não vou dar ouvido para o Senhor. Olha só, que palavra bonita. Agora, para quem tem a visão sobrenatural, para quem vive os caminhos do Senhor, para quem está com Ele, né? E Ele está ali com a gente, com certeza as pessoas vão entender. Agora, quando é aquele que, sempre eu falo, não minta para os seus irmãos, fale a verdade. Não pegue, fique, entre no livro de Esther, aí você pega a Bíblia todinha, lê, aí volta para Gênesis, aí vai lá para Apocalipse, aí depois você volta ali para o livro de Salmo, aí você bota ali outra coisa, o Êxodo, aí você vai para onde mais? Número, aí fica lá espalhando a Bíblia, Ezequiel, Provérbio, aí você vai procurando, aí pelo seu conhecimento,
que eu acredito é um conhecimento sem Deus. Olha, cuidado com o estudo, porque o estudar é bom, mas o estudo sem Deus, meu amigo, é só folhas jogadas ao vento, indo para lugar nenhum. É igual a um sino que só faz zoada e não, na verdade não acontece nada. Isso é a gente, quando a gente só aprende, estuda, mas a gente não tem Deus conosco. Aí a gente fica enrolando o povo. Por isso que sempre Deus diz: não minta para os seus irmãos. Fale somente aquilo que eu coloquei para você falar. Para que você fica desviando as palavras? Para que você fica contando as suas viagens? Para que você fica falando ali palavras tortas? Para que você fica brincando em cima do altar? Não precisa. Não precisa disso, irmãos. Não deixe que as pessoas vá embora. Deixa Deus agir em você para que as pessoas vejam Cristo em você. E aí as pessoas vendo Cristo em você, aí as pessoas vão dizer assim: olha, eu vou voltar amanhã, porque aquele bispo ali, ele foi usado por Deus. Olha, eu vou voltar amanhã, porque aquele presbítero lá, aquele pequenininho lá, aquele evangelizador lá, ele é um homem de Deus. Agora, quando o povo vai embora, que de repente sai falando, aí você vai dizer que eles não têm Deus, ou que de repente eles estão inchados, ou estão com o coração de pedra, estão afermentados, porque não voltaram mais. Mas muitas das vezes, eles não viram Deus em você. Vocês, estão vendo Deus em mim? Vocês acham que eu estou aqui na carne pura, ou vocês acham que Deus está me usando para poder falar comigo mesmo e com vocês? Né? Eu acredito que o nosso Deus, ele está aqui, nesse momento, pedindo para que eu e você esteja em alerta. E outra, tenha ação, né? Não fique só em oração, só em jejum, né? E achando que é só isso. Vamos falar a verdade para os nossos irmãos. Não vão ficar com campanha, não vão ficar com falsidade, não vão ficar ali fazendo propósito, voto. Porque tudo é tolice se não tem Deus. Tudo é tolice, né? Então Deus está pedindo para quê aqui? Para que você tenha cuidado. Haja enquanto é tempo. Vai doer, mas vai passar. Porque é melhor do que ser uma coisa em que Deus está falando com você e você não tem ação, e ser uma coisa depois que não tem volta. E aí você vai ficar como? Na verdade não vai existir, porque a mãe ele já está preparando a forca, né? Ele já preparou, ele já está ali, ó, já indo já para chegar. Mas olha só, ele foi fazer isso aqui tudinho, né? Se você é um homem de Deus, se você agiu, você teve a ação, ao que foi que aconteceu? Só ler depois, vai dando continuidade da leitura. Eu li do capítulo 6, do versículo 1 até o 9. Mas dá continuidade para você ver. Vai voltando no início, pega o capítulo 5. Ou lê o livro de Esther todo para você ver. Para você ver o que é que acontece com aqueles que são de Deus. E o que acontece com aqueles que estão querendo exterminar o povo cristão. Porque tem muitos. Tem muitos que estão fazendo isso. E tem muitos que estão dentro da congregação, né? Fazendo o quê? Fazendo com que você seja exterminado. Com que eu seja exterminado. Praticamente em todo o tempo. Então Deus ele é maravilhoso por ter dado essa palavra para nós, né? Deixa eu dar só um exemplo aqui. Vou dar só um exemplo. Vou dar mais um exemplo aqui. Um exemplo para que vocês entendam. Eu sou pastor e eu tenho a minha igreja, como muitas pessoas até falam, né? Vamos ser bem verdadeiro. Aí depois que eles falam, ele diz assim, a nossa igreja, né? Mas muitas das vezes em cima do altar você diz que as pessoas falam a minha igreja. Se vocês tentar dizer que é mentira, aí é com vocês e todo mundo lá. Mas muitas das vezes eu escutei isso dentro da igreja, né?
que as pessoas, os donos da igreja, né, que são pastor, bispo e apóstolo e por aí mais, né? Na verdade, eles dizem que ali eles fizeram, né? Muitos dizem até que olha só o que eu construí, né? Muitos falam até assim, né? Olha só o império, né? Que eu tenho. Eu já escutei isso aí muito já. Então a gente temos que só rever as coisas que a gente fala, porque quando fala já foi, né? Não tem vai consertar, já falou já. Então, olha o que aconteceu aqui que eu vou dar mais um exemplo. Eu sou pastor, aí eu tenho minha congregação, né? E aí eu sou um homem de Deus e ali tá tudo certinho. Aí quando é fé chega uns Mardoqueu da vida. Fingindo que é cristão, vem de outras congregações, né? Olha só, vem de outras congregações, aí chega ali, aí eu vou e confio lá. Amém, guerreiro, amém. Você é o quê? Eu sou presbítero, eu sou evangelista. E você? Eu sou pastor também, só que não deu certo lá e Deus me orientou e eu tô aqui. Aí são tudo à mão, viu? Aí eu sou levita da casa do Senhor, eu canto, né? Eu canto, eu toco violão. Aí o outro, eu só canto mesmo. Aí a outra, eu também canto, né? Aí a outra, eu toco cavaquinho, toco pandeiro, né? Então, aí eu fico feliz. Poxa, Deus mandou um bocado de gente. Obrigado, Senhor. Não vai eu ali buscar clamar a Deus de verdade e pedir a Deus a orientação para ver se Deus me revela. Se eu ficar contra ali fingindo que sou de Deus sem ser, que na verdade eu não vou conseguir ver nunca, porque eu não vou ter a visão que Deus quer dar para mim. Por quê? Eu estou com falsidade com Deus. Então, quando acontece isso, irmão, fica um bocado de amã, chega dentro da congregação, você não vai conseguir ter visão. Agora existe a malícia do homem. Você vai perceber que aquela pessoa está com malícia contra você. É diferente de um servo de Deus. É um malicioso que está vendo outro malicioso. Vocês estão entendendo? Eu espero que vocês entendam a palavra. Para que vocês fiquem sabidos e sabidas do que Deus está falando comigo e com você. Para quando Jesus voltar, ele vai dizer assim, ó, olha, eu mandei lá aquele rapaz lá falar, aquele meu servo lá, que vocês não quiseram aceitar a palavra dele, vinda por mim, o teu Deus. Eu estou aqui apenas como um servo, trazendo o quê? Essa palavra que ela é muito importante para nós. Ela é uma palavra verdadeira, irmão. Não é qualquer coisa, não. Ela aqui, ela está tanto dando uma alegria para nós, como pedindo para nós ter cuidado, para nós se proteger, para nós poder agir também. A palavra de Deus, ela é viva, ela é perfeita. Tudo que você quer saber, não precisa pegar mais nenhum livro. Tá tudo aqui, ó, só nesse aqui, ó, só na Bíblia. Pronto, tá aqui, ó. Tudo que você quiser tá aqui, irmão. Tudo tá aqui. Não precisa você ficar lendo nenhum livro, nenhum outro livro, nada. Tá tudo aqui. Tudo aqui na palavra de Deus, né? Livro de Esther, capítulo 6. Tudo que você quiser está aqui. Então, vai procurar outro livro para quê? Vai procurar outro livro para quê? Não tem a necessidade de vocês procurar outro livro. Está aqui. E aí, vou dar continuidade aqui só para vocês entenderem mais. E aí eu vi aquelas pessoas tudinho ali, rapaz, muita gente. Mas tinha um principal. Um principal que era talvez um dos piores dentro da minha congregação. Um que é um dos piores. Que em todo tempo ele está ali maquinando como fazer acontecer. Ele está fingindo que é um cristão, mas ele quer tirar você do altar. Ele quer acabar com sua vida. Esse Amã, de dentro da minha congregação,
dos que tem muitos. Está tentando fazer isso contra a minha vida. Aí, olha, de imediatamente eu oro a Deus. Senhor, eu sei que tu mandou, Senhor, pessoas para somar. Eu estou orando a Deus. Estou dando esse exemplo para você também. Olha, Senhor, eu sei que o Senhor mandou aqueles meninos lá, Senhor. Aqueles tocador, aquele guitarrista, aquele baterista, Senhor. O Senhor mandou aquele baixista lá, toca perfeitamente bem. E o tecladista nem se fala, Senhor. Aí o Senhor mandou aqueles levitas. Poxa, não aprenderam ainda tudo, mas estão cantando super bem. Estão sabendo muita coisa, Senhor. Mas eu me preocupo. Me preocupo, eu sinto algo que tem alguma coisa que está errada. E Deus diz para ti. E diz assim, ó. É aquele lá. Vigia aquele e faz algo enquanto é tempo. Porque aquele dali pode acabar e destruir com a sua vida, meu filho Sandro. E depois que sua vida se for, aí já foi. Aí aquele Amã ali, ele quer tomar de conta do seu lugar. Ele quer pegar a sua mulher. É assim, irmão. É dessa forma. Ele quer tomar de conta até da sua família. Da mesma forma, é vice-versa. Não é só o homem que faz isso, mas muitas das mulheres também estão dentro da igreja para isso, viu? Fingindo que é uma coisa, mas por trás é uma tremenda cascavel. Né? Imagina aí. Imagina uma picada de uma cascavel. Irmão, não só existe homem. Existe sacerdotisa do diabo mesmo. Cabelo assim, e é uma sedução, joga o cabelo na frente, e alisa, e pega, e amarra, é uma sedução, é uma voz da serpente, da sereia, sei lá do que. Vocês não conseguem ver, mas eu consigo ver. Se infelizmente você achar que é só, é porque ela é assim, ela é vaidosa demais. Ela sempre foi vaidosa, ele sempre foi vaidoso, calça apertada, sempre foi vaidoso. O corpo aqui, o físicozão, peitoralzão, sempre foi vaidoso. Que nem Salomão disse, né? Tudo vaidade, né? Mas preste atenção no que é que Deus está trazendo na palavra aqui do livro de Esté para nós. A gente não tome cuidado não na nossa congregação, a gente não tome cuidado na nossa caminhada cristã não, a gente não tome cuidado nos nossos caminhos. Deus não está pedindo para nós desviar para um lado nem para o outro, mas Deus diz, só tenha cuidado. Olha, continue a me servir, mas só tenha cuidado. Porque Ele sabe que nós não vamos desviar nem para um lado nem desviar para o outro. E a gente não vai voltar também. Ele sabe porque Ele confia em mim, Ele confia em você que tem congregação. Ele sabe que você é importante para Ele. E outra, não precisa demonstrar que é humilde e que é simples. Não precisa demonstrar isso. Porque você já é isso. Você já é uma pessoa de Deus, simples, humilde, leva a palavra bem, é educado, é educada, né? É elegante, é bonito, é bonita para Deus. O que Deus quer é só que você tenha ação enquanto é tempo. E isso é a palavra de Deus que está no livro de Esté. Mardoqueu estava ali praticamente 24 horas sendo perseguido por Amã, que queria exterminar o povo israelita, o povo judeu, o povo cristão. Vocês acham que não acontece não isso? Vocês acham que em outros países como é que tá? Tá tudo bem? Como é que tá? Como é que tá os outros países aí? Como é que tá a fé do povo? Será que tem gente falando o que eu estou falando aqui agora? Será que eles conseguem fazer esse vídeo? Você, Deus deu autoridade a você. Por que você não valoriza a autoridade que Deus te deu? Por que você não deixa de querer ser a cópia do outro? Por que você não deixa de querer fazer cópias sua?
Por que que você não faz a vontade de Deus e diz que Deus é perfeito, Deus é bom, o nosso Deus é agradável e seja imitadores de Cristo. Não venha querer ser eu. Não venha querer porque você está vendo a minha beleza e você querer ser eu. Você busque a servir a Deus e ser imagem e semelhança. Olha que palavra que Deus está dando, que eu não preciso estar desviando palavra. Eu não preciso estar saindo para um lado nem para o outro. Por quê? Porque Deus ele se preocupa comigo e com você. Enquanto estão tentando nos sufocar, me sufocar, Deus está preparando outra coisa. Mas Deus não quer que eu fique parado. Meu filho Sandro, meu filho lindo, tenha ação. Tenha ação. Vá. Fale. Desça do altar. Vá buscar Deus primeiro. Você aqui no altar não. Aqui não. Ah, mas eu tenho medo de que eu faça isso e o pessoal vá-se embora. Então você não está fazendo para Deus. Você está fazendo para você. Ah, mas eu tenho medo se eu falar isso para aquele rapaz que toca guitarra ali. Aí, onde é que eu vou arranjar outro guitarrista melhor que aquele ali? Ah, mas baterista? Não pode tirar não. O baterista é o melhor que tem. Faz várias coisas na bateria que eu nunca nem imaginei. É o tecladista negativo. Jamais, missionário santo, que Deus falou isso aí com você que eu vou fazer. O tecladista não. E o cantor? Ah, o cantor é que não posso mesmo. Canta super bem. Rapaz, parece, eu não sei nem qual que cantor eu posso dizer que ele parece cantando. Que o homem canta tudo. Ah, aquela moça ali não. Aquela moça ali é uma levita de primeira, de mão cheia. E tudo é errado. E Deus está dizendo, não vai ter ação não. Cheio de amã em cima do altar. Pregando, cantando, porque adorando não é. Tocando, porque celebrando não é. Porque existe tocar, existe celebrar, viu? Existe cantar, existe adorar. Eu sou músico, eu entendo um pouco sobre isso aí. Então Deus está dando alerta para mim. Meu filho, eu vi você me clamando e eu quero te mostrar essas pessoas que você tem que tirar de cima do altar. A não ser que você tenha uma outra pessoa mais poderosa do que você e que diga assim, não. Eles não. Saia você. Aí já não é comigo. Aí já não é com Deus. E aí é você e o poder maior. Olha só o que Deus está falando e revelando para nós. Será que existe uma igreja que existe um poder além do que Deus, que existe ainda um poder além do que a autoridade de um bispo, de um pastor, de um apóstolo? E existe ainda uma pessoa mais poderosa por trás disso, que se disser sim, você age, e se disser não, você age da mesma forma, do jeito que a pessoa quer, do jeito que esse rapaz quer. Será que é um filho? Será que é uma filha que tem esse poder? Ou quem é que será? Você não tem a autoridade que Deus te deu? Não foi você que disse que Deus orou, você orou para Deus, Deus ele fez maravilha, Deus te deu outra vida e que Deus te levantou como pastor, como presbítero, como evangelizador, como apóstolo, como bispo? Não foi você que falou que Deus está 24 horas com você? Então, e aonde é que
Deus está errando nessa passagem de Esté, em que Amã está armando contra você e você vai ficar só olhando sem reagir. Aí você vai terminar indo para o que ele preparou para você, finaliza ali e vai ficar por isso mesmo, porque se Deus diz que a gente tem que ter ação, nós tem que ter ação. Então essa palavra, se vocês quiserem a continuação, né, para vocês aprimorar mais a leitura de vocês, eu li o livro de Esté do capítulo 6, do 1 até o 9, né? Olha só o 9, vou finalizar o 9 aqui. E entregue-se a veste e o cavalo a Amã, a mão de o cavalo, a mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vista delas aquele que o homem a quem o rei deseja honrar. Então levemos, e então levem-no o cavalo pela rua da cidade e apregam-se diante dele, assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Porque no final, o que é que está falando aqui, irmão? No final da palavra, que eu não quis ler o 10 em diante, poderia ler o 10 aqui. Mas o que é que está dizendo aqui na palavra? É que o mal que tenta te prejudicar quando você tem ação, ele vai ser envergonhado. Para nós finalizar com mais clareza, apesar da leitura, a minha leitura é péssima, né? Péssima. Isso eu reconheço. Né? Leitura péssima. Mas o que no final aqui Deus está falando? Que se eu, né? Deus me deu ali a visão, Deus me mostrou. Se eu tenho a minha ação e faço, Satanás vai ser envergonhado. Amã, ele vai ser envergonhado. E ele, né, como foi falado aqui, ele mesmo cavou a sua cova. Ele mesmo procurou a tentar destruir eu e você, mas com a minha ação e com a sua ação, ele foi destruído. Ele foi primeiro envergonhado. Olha só. Mas por quê? Porque Deus pediu para mim e para você ter ação. Olha só, depois dessa palavra que eu dei no final. Amã, primeiro, ele foi envergonhado porque eu agi. Depois, Amã, ele cavou o seu próprio buraco. Vocês perceberam? Se vocês lerem aqui, vai ter um momento dessa passagem aqui. Eu posso até trazer o livro de Esté, continuação. Posso até colocar aqui, né? Vou dar um exemplo. O livro de Esté, capítulo 6, está no versículo 1 até o 9. E eu posso dar uma continuidade aqui do livro de Esté até dando continuidade do versículo 10 em diante. Né? Até o capítulo 7, dando continuidade até o capítulo 7, versículo 1 até o 10. Mas vocês podem ler também para vocês verem o que é que aconteceu com Amã e o que foi que aconteceu comigo e com você, que somos Mardoqueu. A gente é da turma Mardoqueu. Mardoqueu é aquele povo que é eu e você, que serve a Deus, que vive os caminhos do Senhor, que vive na paz, que vive ali na alegria, que vive fazendo a vontade de Deus. Nós somos Mardoqueu. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, povo de Deus. Que Deus possa trazer uma visão sobrenatural. Que Deus possa abrir os teus ouvidos. Que Deus possa te dar totalmente o controle de tudo. Deus, ele dá
o controle para você, se você quiser. Você pode ter a sua ação em Deus. Deus diz age e você age. Não aponta, mas tem que agir. Não precisa apontar. É só agir. Só ter a ação para você ver como as coisas mudam dentro da congregação. É só a ação, por mais que doa. Agora eu digo uma coisa. Se tem alguém que possa entrar em concordância com você, vinda de Deus, abrace. Mas se tem alguém que infelizmente não concorda com as coisas que Deus pede para você fazer, aí você vai pedir a Deus mais uma vez, como a rainha Esther fez. E Deus ele vai te mostrar como fazer mais ainda. A paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, povo de Deus que vai morar no céu.